ao monstro de branco, quando o hospital virou o matadouro. Você já percebeu como os maiores monstros da humanidade nunca parecem monstros? Eles não chegam gritando, não parecem violentos e não têm cara nem de assassinos. Muitos usam uniforme, sorriem, conversam. Normalmente, passam despercebidos. E talvez seja exatamente isso, sim, que toma certos casos como tão perturbadores. Porque o hospital deveria ser símbolo de cuidado, de esperança, de vida. Mas existem momentos em que o próprio lugar, criado para salvar pessoas, se torna um cenário de horror. Em 99, uma reportagem trouxe à tona acusações envolvendo um auxiliar de enfermagem suspeito de matar pacientes dentro de um hospital. Agora pensa nesse peso psicológico disso. Olha isso, uma vítima entra fragilizada, sedada, com medo, totalmente dependente daquilo, e ela literalmente entrega a própria vida nas mãos de outra pessoa. E é exatamente aí que alguns indivíduos encontram o prazer psicológico. Sabe do quê? No domínio absoluto de alguém indefeso. Isso vai muito além da violência comum, tá? Isso entra em algo muito mais sombrio. O prazer narcísico, mas sobre o controle da vida e da morte. Porque o psicopata hospitalar, nesse caso, normalmente não mata por descontrole emocional, não. Ele mata pela sensação do poder. Pela sensação de ser o quê? Superior. Pela fantasia psicológica de brincar de ser o quê? De ser Deus. E sabe o que assusta? Muito desses indivíduos funcionam socialmente de maneira perfeita. Eles aprendem a fazer o quê? Copiar emoções. Imitam empatia, imitam preocupação, imitam ser humanos, essa humanidade que eles imitam ser. Mas emocionalmente, eles são completamente vazios. A dor do outro não produz culpa, produz uma indiferença para ele. Em alguns casos, até prazer. A sociedade criou uma fantasia infantil de que o mal sempre parece o quê? Monstruoso. Ok? Mas a realidade psicológica é pior. O verdadeiro predador, muitas vezes ele é o quê? Ele é frio, ele é controlado, ele é inteligente, ele é educado, ele é paciente. Porque o psicopata entende uma coisa, que o melhor disfarce é parecer o quê? Parecer normal. Existe um detalhe extremamente perturbador. Muitos desenvolvem fascínio psicológico por ambientes do quê? De sofrimento. Como hospitais, UTIs, emergência, funeral, em ambientes de violência. Porque nesses lugares existe algo que alimenta estruturas perversas. Controle sobre pessoas vulneráveis. É um prato cheio para ele. E na psicanálise, vou falar para vocês que existe uma ideia central, quando o outro deixa de ser percebido como humano. Qualquer atrocidade se torna possível, não é? Porque a vítima ali, que ele não é mais humano, ele vira um objeto. Um número, um corpo, um experimento. E é exatamente assim que a mente do psicopata racionaliza esse horror. Ela não sente a vítima, ela administra essa vítima. E isso é assustador porque destrói uma ilusão confortável, uma ilusão social que temos. Aqui conseguimos identificar facilmente pessoas perigosas. Não conseguimos. Muitos predadores aprendem exatamente o que o mundo espera deles. Aprende a sorrir, aprende a parecer gentis, aprende a representar emoções, enquanto por dentro não sentem absolutamente nada. E talvez o mais perturbador seja perceber que a sociedade moderna também ajuda a produzir esse vazio. Porque nós vivemos aqui uma cultura emocionalmente anestesiada, que nem eu falei nos outros vídeos, individualista, narcisista e desconectada com a dor do outro, com a dor humana. As pessoas desprenderam muita dessa parte empática, ok? E isso é uma coisa aprendida. Então, vamos colocar que desaprendemos essa parte da empatia. E quando a empatia desaparece, o mal começa a fazer o quê? A perder os limites internos. O problema é que a frieza de hoje, muitas vezes, é admirada. Manipulação virou inteligência social. Narcisismo virou, a gente chama de autoestima. Indiferença virou força emocional. A sociedade começou a normalizar esses traços perigosos. E aos poucos, o ser humano vai deixando de enxergar o outro como alguém real. Agora sim, agora pensa nisso. Quantas pessoas aparentemente normais hoje já perderam completamente a capacidade de sentir compaixão? E quantas usam máscaras sociais perfeitas e quantas escondem um vazio emocional gigantesco? Porque assim, talvez o maior perigo da humanidade não seja um criminoso impulsivo, mas um indivíduo frio, funcional, ok? Socialmente, assim, vamos colocar socialmente invisível, né? Porque está ali, presente. Que consegue destruir as vidas, enquanto todos ainda chamam ele de ele é uma boa pessoa. E talvez a reflexão mais perturbadora, vamos colocar,
que o maior perigo da humanidade nunca foi apenas a violência, mas sim a incapacidade, ou, vamos colocar um pouquinho, vou deixar para vocês um pouquinho mais direto, a capacidade humana de se acostumar com ela, com essa parte do perigo e da violência. Nós normalizamos tudo, porque os monstros não surgem do nada. Eles crescem em ambientes onde ninguém observa, ninguém questiona, ninguém percebe os sinais e ninguém acredita nas vítimas. E o mais assustador, muitos predadores aprendem exatamente o que a sociedade quer ver, ok? Enquanto, por dentro, não existe culpa nenhuma, não existe empatia, não existe humanidade. Talvez o verdadeiro terror não seja descobrir os monstros, que esses monstros existem. Talvez o verdadeiro terror seja perceber o quão bem eles conseguem se misturar entre as pessoas normais. E isso obriga qualquer pessoa lúcida a encarar uma pergunta bem desconfortável. Tá pronto? Quantas máscaras você encontra todos os dias sem fazer ideia de que realmente existe por trás delas? Cuidado.